Jai Hare Krishna, boa noite. A pergunta é: bom, como se desprender de dogmas religiosos que ensinam através do medo e culpa para poder seguir a filosofia do Bhakti plenamente? Esse dogma de culpa, né? Bom, na verdade, o Bhakti Yoga é muito mais amplo do que esse conceito teosófico cristão, né? Na realidade, o cristianismo, né, nas palavras de Sri Maharaj, é um teísmo mais básico, né, onde você entende que existe um Criador, né, Ishvara, e que você deve se render a Ele, né? Esse é como o pensamento básico cristão. Mas nesse processo, no cristianismo, não se explica como fazer isso. Ou seja, o processo de abdeia é completamente nulo. Ou seja, não existe um processo de abdeia. Ou seja, não existe um tátua também. O sambandha tátua ali também é inexistente. O conceito é bom, ou seja, uma rendição, né, ao Supremo, que você precisa se entregar a Ele, mas nós não sabemos, né, quem é o Supremo. Ou seja, quando nós perguntamos, né, quem é Deus, né, ou seja, como esses dias a gente estava na parada lá, esperando a prachada, e a senhora pergunta, né, para a gente quem era o nosso Deus, né? Eu falei, o nosso Deus é o mesmo Deus que o seu, né? Ela falou, mas Deus é um só. Eu falei, claro, é um só, a gente acredita em um só Deus. Eu falei, como é o seu Deus? Então ela não sabia responder como era o Deus dela. Eu falei, mas eu perguntei, qual é a descrição do seu Deus? Como você consegue descrever o seu Deus? E ela ficou meio calada, assim, não conseguiu, porque na realidade não existe muito essa descrição, né, na teologia cristã, como é Deus, ou seja, quais são as suas características, né? Então, essa questão assim de medo, claro, poderia se aproximar mais desse aspecto Aishvarya, né, esse aspecto assim, de opulência de Narayana em Vaikuntha, sim. A gente poderia, o Senhor dos Exércitos, né, algo assim muito distante, onde não existe lila, não existe passatempo, somente existe um rei, né, à distância. Isso seria o que mais poderia se aproximar do reino do Bhakti em relação a esse conceito cristão, que nós fomos criados, assim, a maioria das pessoas aqui, né? Bom, de acordo com a pergunta. Mas nós estamos também, nós não temos nenhum sentimento, né, por Aishvarya, ou seja, por esse aspecto nós não queremos isso. Ou seja, o Gaudiya Vaishnavismo ele é muito madura, né? É como muito doce. Ele é muito divertido, né? Então Krishna ele tem muitos amigos, ele cria muitos problemas, ou seja, ele vai ter problemas aí com Agasura, por exemplo. Krishna, os seus vaqueirinhos, eles praticamente desafiam Agasura, entram, né, na boca de Agasura, que é uma grande, né, serpente, sem nenhuma precaução. Claro, eles entendem que Krishna vai protegê-los. Mas na realidade é entender, né, que esse aspecto de Deus, né, entender, como o Swami Maharaj Prabhupada gostava de dizer, a suprema personalidade de Deus, né? E ele dizia isso muitas vezes, né? Para quê? Para estipular que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então você estabelece esse conceito para depois deixar de pensar em Krishna como a suprema personalidade de Deus e pensar em Krishna como o Gopi Bhartu, né? Pada Kamalayodhasa no Dasaha, como, né, o amante, né, das golpes. Então, se você quer, na realidade, ser o servo do servo desse amante das golpes, essa é a ideia, né? Então, quando nós pensamos, né, em culpa, né, isso
fica muito longe do Gaudiya Vaishnavismo. O Gaudiya Vaishnavismo ele não tem essa questão de culpa. Por quê? Porque o processo é muito científico. Né? Quando a gente, pela primeira vez, né, entrou em contato com esse livro, né, A Ciência Confidencial da Bhakti Yoga, então realmente eu fiquei muito interessado nesse título, né? Imagina, A Ciência Confidencial da Bhakti Yoga. Algo assim tão forte, né? Por quê? Porque é uma ciência mesmo. O Bhakti é uma ciência. É algo que o Bhakti Yoga, e você vai entender por quê. Você entende, né? As pessoas chegam na consciência de Krishna. Muitas delas não permanecem na consciência de Krishna, ou seja, não se atraem, não conseguem aceitar os preceitos da consciência de Krishna. Elas não conseguem, ainda que elas possam ter até um bom nascimento, né? Às vezes acontece. Pessoas que nasceram na família de devotos, que não conseguem se aderir ao processo, né? Pessoas que têm muita inteligência, né? Muito conhecimento, mas ainda assim elas não conseguem se aderir, né? À consciência de Krishna, né? Também esse Samaraj ele fala, né? A consciência de Krishna é para as pessoas, né, inteligentes, Sumedashaha, e Sumedashaha significa a pessoa que adere ao canto, que adere aos processos Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padaseva, etc. Então isso é muito importante, porque não é com a inteligência material não é uma qualificação, ao contrário, chega até a ser uma desqualificação. Quando algumas pessoas, né, uns estudantes, né, de filosofia estavam, né, conversando com o Sri Samaraj, em um momento ele pergunta, né, o que você estuda? Fala, eu estudo filosofia. Então ele falou assim, é uma profunda ignorância, né, uma ignorância muito qualificada, né? Ou seja, quando você estuda filosofia, uma coisa assim que ele disse, que realmente não existe nada superior à consciência de Krishna. E aí às vezes se pergunta, né, por que essas pessoas inteligentes não se aproximam de Krishna? Porque realmente elas faltam o quê? O Sukriti, né? Então se você não tem um Sukriti, se você não tem um mérito espiritual, você não vai se aproximar da consciência de Krishna, você não vai entender que a consciência de Krishna é o aspecto superior, né? Savapumsham Paradharmo, ou seja, que é o Dharma superior, que é realmente a atividade suprema de toda entidade viva. Você não vai entender isso. Então, quando a gente pensa como vamos poder tirar toda essa culpa, né? Ou seja, porque você entra na consciência de Krishna, né? E quando você percebe, né, quem era você, né? Então, como um pecador profissional, né, você começa a analisar realmente quantas coisas, né, erradas que eu fiz nessa vida, mas agora você está na consciência de Krishna, então isso não tem a menor importância, o passado. Mas o processo da consciência de Krishna, como eu disse, é como algo muito científico. Você tem que passar pela fase de Anartha Nivriti. E imagina, a fase de Anartha Nivriti significa que você vai cometer muitos erros, ou seja, que você vai se atrair por muitas coisas desnecessárias, né? Então não é algo que nós já esperamos. Então não podemos pensar somente em termos de pecado, né? E ter essa culpa, né? A culpa é uma coisa que realmente nos atrapalha muito. Por quê? Porque a culpa ela está muito relacionada à lamentação, né? Quando você carrega um sentimento de culpa, eu sou um pecador, né? Imagina como sou pecador, porque eu não consigo, sei lá, seguir os princípios, ou porque eu não consigo me qualificar para a consciência de Krishna, o processo é tão elevado, mas eu sou tão pecador. Não, eu acho que você pode até desenvolver um sentimento que você realmente está numa posição inferior, ou seja, que você é uma alma caída. Isso sim é uma coisa assim até que de certa maneira é positivo, mas não é carregar um sentimento de culpa que você realmente não... ou seja, que você está muito... sobrecarregado com esse sentimento, esse pessimismo, né, de pecado. Então, na realidade, a consciência de Cristo não é isso. Não é isso, não.
você canta o santo nome, né? Você vai cantando o santo nome, você vai limpando o seu coração, e ainda que você realmente não consiga praticar a consciência de Cristo de acordo com a sua, né, sei lá, com como você queria, você entende também que existe uma certa limitação. Ou seja, você não vai conseguir fazer tudo de repente como outras pessoas estão fazendo, porque você não tem sucrite para isso, ou seja, não é o momento. E também o ponto mais marcante é que na nossa filosofia, né, nós muitas vidas, ou seja, talvez nessa vida você não consiga praticar o processo de uma forma mais pura, mas você vai parar de onde continuar de onde você parou e não tem nenhum problema. Então, isso é como a consciência de Krishna. Ou seja, que Krishna realmente ele te protege nesse sentido. Então você não tem que se preocupar muito com os seus pecados, com as coisas que você fez de errado, ou está até fazendo de errado, né? E sim cultivar o ideal. Como disse César Maharaj, também, ele fala, o homem deve ser julgado pelo seu ideal, né? Então, o ideal é o mais importante. E isso significa que você não deve julgar a pessoa pelo seu passado, nem pelas suas tentativas, Bhavagrahi Janardana. Então o que importa é o quê? O sentimento que ele está colocando agora nesse instante, né? O sentimento de realmente querer fazer as coisas certas, ainda que ele não faça, não tem problema. E os Shastras nos dão muitas esperanças, né? Como, por exemplo, por você cantar o santo nome, não tem atividade pecaminosa que o santo nome não possa eliminar. E mesmo que você cante o santo nome em aparada, né? Namaparada Yuktananda Manyeva Harantyagam Avishranti Preukitani Tanevartakaranicha. Ainda que você cante o santo nome cometendo aparadas, o próprio canto do santo nome, dessa maneira, vai levar você ao canto Inamabassa, o canto, né? Um canto que não é puro ainda, e depois isso Shuddhanama. Então nós não devemos simplesmente nos apegar ao pecado, ou seja, nos apegar às coisas equivocadas que nós estamos fazendo. O Bhakti, ele é para as pessoas que erram. O Bhakti é para as pessoas que fazem as coisas equivocadas mesmo. Esse é o nosso processo. Então nós não podemos pensar em termos de pecado, em termos de punição, né? Então isso não existe, não é que Krishna vai estar lá, né, marcando, né, as suas faltas, vendo os seus pecados e ele vai te castigar, né, no juízo final. Isso não existe. Ou seja, a consciência de Krishna não é isso. Na consciência de Krishna você é uma alma, você tem uma conexão direta aí com o seu corpo interno, né, o Linga Sharira, que é composto, Antakarana, que é composto, né, de Manas, Buddhi, né, Ahankara e Chitta, que é a alma. Então a mente, a inteligência, o ego, é o pacote interno que você tem. E claro, existe muito sofrimento para lidar com isso, né? Então nós não deveríamos aumentar esse sofrimento por carregar uma culpa, né? Porque a culpa, de certa maneira, ela é uma armadilha da mente. Claro que a gente deve se arrepender das coisas erradas que estamos fazendo e tentar fazer as coisas certas. Isso sim, isso vai de acordo com a nossa sinceridade. Se nós somos sinceros, né? Então nós vamos mudar o nosso comportamento. Mas também se nós persistirmos, né, e não abandonamos a consciência de Krishna, ainda que temos assim tantas falhas, tantos erros, né, aos poucos, né, nós vamos nos purificar, desde que nós não cometemos ofensas, né? Então a ofensa, ela é uma falha, né, contra a própria... É um pecado da alma, ou seja, é algo que realmente destrói a nossa devoção, a ofensa. Então nós não podemos ofender os Vaishnavas. Agora, esses pecados assim que nós cometemos, né, no dia a dia, ou seja, é algo que nós devemos entender que faz parte das nossas debilidades, faz parte do nosso processo. E o Bhakti, ele vai queimar tudo isso, vai transformar tudo isso em cinzas. E além disso, né, o Bhakti vai tirar o desejo, né,
por essas atividades pecaminosas, por esse desejo por cometer essas atividades pecaminosas. Diferente do Gyana, diferente do Ashtanga, né? Que realmente podem, né? O Ashtanga, Gyana, eles podem sim acabar com essas reações pecaminosas, né? Mas eles não acabam com o desejo, né, de pecar. Essa é a grande diferença. O Bhakti não. O Bhakti ele vai na raiz, ele acaba, ou seja, ele destrói as reações pecaminosas e ao mesmo tempo ele tira o desejo de você cometer atividades pecaminosas. Então isso é o mais importante, porque as atividades pecaminosas elas vão acontecer, mas enquanto nós desejarmos, né, essas atividades, então na forma, né, de desejo, kulta, bidya, né, esses aspectos sutis que depois, né, se transformam, né, no prarabdha karma, né, e até vão gerar depois o aprarabdha karma, ou seja, esse karma que é manifesto, que vai se manifestar também. Isso tudo o Bhakti ele vai eliminar de maneira muito fácil, né? Então é ter paciência, claro, também se absorver no processo de uma maneira, como eu falei, de uma maneira sincera, e tudo isso será destruído, mas sem carregar essa culpa, né? Que sou um pecador e como chicotadas, né, nas costas, o ajoelhar no milho. Bom, esse não é o nosso processo. E quando nós fazemos Ekadashi, quando você vê o poder do Ekadashi, claro que nós não fazemos Ekadashi com essa mentalidade, né, para expiar, né, as atividades pecaminosas, né? Não. Mas a gente vê que o Ekadashi é muito poderoso. Nós fazemos Ekadashi, sim, com a intenção de satisfazer Krishna, né, como uma anga do Bhakti, mas quando Ekadashi Upavasa, ou seja, realmente praticar Ekadashi para estar perto de Krishna, né, para realmente jejuar das atividades materiais e se absorver nas atividades espirituais nesse dia. Isso é Ekadashi. E cada Ekadashi você sai assim, muito purificado das suas, ou seja, as reações, né, das atividades pecaminosas, elas vão diminuir. Ou seja, tudo que você teria que sofrer, você já não vai ter que sofrer tanto. Então a esperança que o Bhakti dá é muito grande. Então nós deveríamos simplesmente abandonar essa mentalidade de pecado, enfim. Isso ou seja, resumindo, desenvolver um Sambandha Gyana, ou seja, você tem que ter uma base, né, escritural, né, através do Shastra, que ele vai te ajudar a entender que o Bhakti é muito poderoso. Tá? Ou seja, o Bhakti ele é Kleshagni Subhada Moksha Lagutakrit Sudurlabha, né? Isso? Ou seja, qual é os efeitos do Bhakti? Ele destrói, né, todas as coisas não auspiciosas e dá tudo que é auspicioso à entidade viva, né? Então ele é muito poderoso. Então quando nós estudamos os Shastras, né, nós vamos entender o poder do Bhakti. Então nós não vamos nos preocupar muito com os nossos pecados, principalmente os pecados que nós cometemos, né, no passado, e esses pecados que agora nós estamos cometendo devido às nossas debilidades não deveriam também ser muito levados em conta. Ou seja, nós não devemos nos preocupar muito com isso, porque entendemos que estamos com um processo muito poderoso e é uma questão de purificação, é uma questão de tempo, né? E em algum momento, né, porque você vai deixar de cometer as atividades pecaminosas naturalmente se você continua praticando. Esse é o problema. Isso é como a solução de todo o problema, né? Entender que o Bhakti é tão poderoso que ele pode ser praticado, sim, com esse coração impuro, com as pessoas que realmente têm muitas debilidades e que estão errando muito. Você continua praticando o Bhakti e ele vai dar esses resultados. Então, realmente, não se apegar muito, não se preocupar muito com esse aspecto assim, muito sobrecarregado do pecado, que você vai ser castigado, e simplesmente entender o poder do Bhakti, que o Bhakti tem o poder realmente tão purificatório, né? Ou seja, e esse poder purificatório, né, como acho que a gente até estudou esses dias no Bhakti Rasamrita Sindhu, né, quando você cozinha, né, não era, esse foi o exemplo que ele deu, né, você queima, né, as lenhas, né, não é isso?
mas o efeito é o quê? É a comida que você está preparando, ou seja, não é as lenhas que são queimadas, né? Ou seja, o efeito o processo do Bhakti não é para queimar as atividades pecaminosas simplesmente, na realidade, desenvolver o amor puro por Deus, que isso é algo muito superior. Então, quando nós temos isso em meta, que eu digo, se nós temos um sádia forte, se nós temos uma meta forte, ou seja, vamos entender onde nós vamos chegar, ou seja, quão grande é a nossa missão. Então, o sadhana nos ajudando, a prática, você entende a importância do sadhana, ainda que existam traços de atividades pecaminosas, né, que ficam, né, no sadhaka, isso não tem importância, isso vai ser eliminado em algum momento. Então, é bem diferente a concepção, né, do Bhakti, né, Gaudiya Vaishnavismo, com essa teoria, né, ou seja, essa teologia cristã, onde o pecado, né, como algo tão forte, assim, tão, né, assim, escuro, uma coisa que te condena, né, porque não é essa a nossa visão é muito mais ampla e nós devemos nos agarrar a esse conhecimento que nos leva à conclusão que o pecado não é nada perto do que você vai conquistar, o amor por Deus. Gora Pramanana.